Olá, sejam bem-vindos, conselheiros e conselheiras tutelares de todo o Brasil, e também todos os atores do sistema de garantia de direitos humanos de crianças e adolescentes que porventura venham assistir esse vídeo. E me permitam me apresentar, tenho certeza que esse vídeo pode chegar a pessoas que não conhecem o Luciano Becciati, então deixa eu me apresentar aqui bem brevemente. Meu nome é Luciano Becciati e eu posso me declarar não só um apaixonado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, em especial pelo Conselho Tutelar, mas também estou atualmente autor da maior bibliografia sobre o assunto Conselho Tutelar, somando hoje 16 livros publicados. Já estive em quase todos os estados da federação, só não fui até o momento no grande estado do Amapá. Quem sabe aí o ano de 2023 me reserva a oportunidade de conhecer os conselheiros tutelares do estado do Amapá. Bom, hoje é dia 5 de dezembro, 15 horas, e um pouco de forma intempestiva, divulguei essa live que eu julgo ser muito importante para esclarecer conselheiros e conselheiras tutelares e também aqueles que, porventura, façam parte aí dos RHs e das contabilidades das prefeituras sobre direitos de conselheiros tutelares que não podem ser negados. E eu fiz o anúncio dessa live logo após ter feito o anúncio de uma outra, que será no próximo dia 12 de dezembro, na outra segunda-feira. Bom, não sei em que momento você está assistindo esse vídeo, agora, nesse momento é dia 5 de dezembro. E no dia 12 de dezembro eu vou fazer uma live sobre o processo de escolha de conselheiros tutelares e as etapas e tudo aquilo que os conselhos municipais dos direitos da criança e do adolescente devem fazer já para que nós tenhamos um bom processo de escolha. E seria nessa live que eu faria o esclarecimento que eu vou fazer agora. Por quê? Eu fiz uma postagem aqui no Instagram na semana passada afirmando que muitos municípios brasileiros vão passar pela dificuldade de terem candidatos para o cargo justamente por causa de um processo de corrosão de direitos, de negativa de direitos. Nós vamos vendo aí uma desconstrução de direitos adquiridos por conselheiros tutelares nos municípios. Isso tem sido uma coisa muito frequente. Eu ia fazer esse comentário lá no dia 12, mas começou a se avolumar a chegada aí de questionamentos, não só para o Luciano palestrante, mas para outros amigos palestrantes também, de conselheiros tutelares que receberam a notícia que talvez não vão receber este ano o 13º salário. E enquanto essa notícia era um caso isolado, os conselheiros tutelares vieram me perguntar no privado, eu já fui respondendo, dando ali o indicativo, o que fazer, em especial, sobre o 13º salário. Agora, quando me pareceu não serem casos isolados, quando se avolumou um monte de questionamento, então eu percebi que é necessário fazer um esclarecimento de uma vez por todas e alertar conselheiros tutelares talvez não tiveram essa percepção nos municípios e podem ser pegos de surpresa não recebendo o 13º salário 2022. E, Luciano, há esse risco? Bom, pelo visto, algumas contabilidades ou RHs de algumas prefeituras deram essa informação para alguns conselheiros tutelares. Bom, me corrigindo, não alguns, muitos conselheiros tutelares que recorreram ao Luciano e a outros amigos palestrantes questionando se isso era verdade. E da onde vem essa notícia de que possivelmente conselheiros tutelares não receberiam o 13º? Isso não vem do nada. Na verdade, estamos percebendo uma progressão de negativas de direito de conselheiros tutelares desde 2015. É uma progressão. Quem está conselheiro tutelar há mais de um mandato tem percebido que progressivamente não só nós estamos garantindo novos direitos, novas proteções básicas do trabalhador aos conselheiros tutelares, como aqueles que já tinham sido conquistados estão se desfazendo por interpretações errôneas, rasas, toscas de quem é o conselheiro tutelar juridicamente falando. Então, antes de eu falar sobre o 13º,
vamos fazer um passinho atrás e lembrar que lá em 2015, inclusive eu tenho um vídeo publicado em 2015 no meu canal no YouTube, onde eu explico isso, foi publicado o Ato Declaratório número 7 de 2015, fazendo com que os municípios, quando fossem preencher a GFIP, que é a Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, os conselheiros tutelares não recolhem o Fundo de Garantia, mas o preenchimento da GFIP é obrigatório. Colocasse os conselheiros tutelares, essa é a orientação do Ato Declaratório número 7 de 2015, colocasse os conselheiros tutelares na categoria de autônomos. E essa interpretação burra, tosca e tacanha vem de uma interpretação do artigo 131. Quem leu, não leu como deveria ler. Está lá muito claro que o Conselho Tutelar, o órgão, é um órgão autônomo. Os conselheiros tutelares não são autônomos. Pelo contrário, nós temos várias jurisprudências dizendo que conselheiros tutelares são servidores públicos durante o exercício do mandato. Eu mesmo, nas minhas capacitações presenciais, eu mostro a jurisprudência. A mais importante, a mais completa, é a do ministro Nelson Jobim, que diz que conselheiros tutelares são servidores públicos. Mas ignora-se isso e utiliza-se uma interpretação tosca, burra, de que o conselheiro tutelar é autônomo. Não é. Então começou aí o problema. E a partir daí, conselheiros tutelares começaram a ter problema, por exemplo, com o PASEP. Conselheiros tutelares não têm direito ao PIS, têm direito ao PASEP. Ou melhor, tinham. Porque a partir do preenchimento da GFIP, constando conselheiros tutelares como autônomos, não é informado mais a RAIS. Se não for informado a RAIS, não acessa mais o PASEP. Então, em 2015, aqueles conselheiros tutelares que tinham condição de adentrar nos critérios, pararam de receber o PASEP. E isso foi, num efeito cascata, tirando outros direitos, como, por exemplo, o direito básico de apresentar um atestado. Então, durante aquela fase da Covid, a fase mais aguda da Covid, mas não foram 10, não foram 50, talvez 100, por aí, conselheiros tutelares que entraram em contato comigo, dizendo: Luciano, eu apresentei um atestado, porque eu precisei ficar afastado pela suspeita ou pela confirmação da Covid, e me descontaram do salário os dias afastados, porque eu sou autônomo. Então, nós vemos uma corrosão, uma desconstrução, nem sei como adjetivar. Nem é uma desconstrução, uma negativa de direitos a partir de uma interpretação burra do artigo 131. Desculpe ser sincero, é preciso ser. Conselheiros tutelares se equiparam a servidores públicos, mas a decisão é que são autônomos. Isso lá em 2015. Isso foi dando start para outras questões, como eu acabei de mencionar agora. E outro erro na interpretação de quem é o conselheiro tutelar é achar que ele é um eletivo. Ele não é um eletivo. Conselheiro tutelar não é eleito, não é cargo eletivo. E se você pegar qualquer aluno do 5º ano, pedir para ele ir lá no cartório eleitoral, perguntar para o juiz eleitoral quais são os cargos eletivos no Brasil, ele vai citar os cargos eletivos e não vai estar o conselheiro tutelar lá. Até porque, mas meu Deus, falta o mínimo de estudo. Se você pegar o Estatuto Original de 1990, você vai ver que quem conduzia o processo eleitoral era a Justiça Eleitoral. Não ficaram 9 meses, não ficou 9 meses essa redação. Mudou a redação e agora está que é um processo de escolha, porque eles não são eleitos, são escolhidos, e quem conduz o processo de escolha é a Justiça o Conselho Municipal dos Direitos. E aí o Luciano, para não falar bobagem nas capacitações, que a gente não tem esse direito, foi lá pesquisar por que mudou. Inclusive, a lei que mudou o ECA é a lei que cria o CONANDA. Para quem quiser pesquisar, pesquisa qual lei criou o CONANDA. Aí, se você entrar nos anais do Congresso Nacional, tem o texto que justifica a mudança para eleito, para escolhido, da Justiça Eleitoral para o Conselho Nacional dos Direitos. É porque a Justiça Eleitoral disse: não é eletivo não, tira daqui isso aqui, não é com a gente. Mas vai se acumulando distorções de quem é o conselheiro tutelar e vão arrancando o pouco que os conselheiros tutelares têm. Não dá.
E aí, a gente vai fazendo um contorno, conversando com os RHs, com as contabilidades, municiando. Eu faço isso nas minhas capacitações. Quem já esteve em capacitação presencial comigo sabe que na terceira tela do primeiro dia eu digo quem é o conselheiro tutelar, servidor público. Mas agora, essa minha tese, essa minha certeza, ela fica enfraquecida. Por quê? Agora vamos para a resposta. Luciano, perdemos o 13º? Não, não vamos deixar perder. Então, eu precisava chamar a sua atenção para estar aqui. Por quê? Porque não foram poucos os conselheiros tutelares que foram avisados que não vão ter. Então, se você, graças a Deus, já recebeu, porque eu leio todos os comentários que vocês fazem nas minhas postagens no Instagram, eu leio todas. Nós já recebemos, nós recebemos no aniversário, nós recebemos metade no meio do ano e metade agora. A sua prefeitura paga sim, não é regra geral. Então, se você recebeu metade no meio do ano, se você recebe no seu aniversário, você já recebeu, que ótimo, querido. Mas a maioria recebe em dezembro agora. E se conselheiros receberem informação que não vão ter direito, o papel do Luciano, que é apaixonado pela temática, é vir aqui esclarecer. Da onde vem isso? Não veio do nada. Vamos lá? Olha só. A Secretaria Especial de Previdência Social e Trabalho, em conjunto com a Receita Federal e o Ministério da Economia, emitiram em 2020 a Portaria 76 e em 2021 a Portaria 71. O que essas duas portarias na soma elas fazem? Elas instituem um cronograma para as prefeituras, com prazos, para elas aderirem o e-social para o poder público, porque o e-social tem para a iniciativa privada também. Então, as prefeituras vão substituir o preenchimento da GFIP para o preenchimento do e-social. Pelo jeito, eu não conheço o e-social. Eu não tenho nenhuma dificuldade de falar que eu não conheço o sistema. Eu não sou um contador, não sou dessa área, mas pelo jeito é um avanço, pelo jeito é muito positivo. O problema é que, na falta de uma regulamentação de qual é a personalidade jurídica do conselho tutelar, eles escolhem, parece que aleatoriamente. E aí ficou claro para o código que eles devem preencher lá no e-social que conselheiros tutelares são contribuintes individuais. Pronto, aí, como contribuinte individual, a primeira coisa que os conselheiros tutelares perceberam é que não estavam recebendo mais o salário família. Luciana, eu nunca recebi salário família. Mas muitos conselheiros tutelares recebiam salário família. Olha os comentários da postagem que eu fiz no Instagram. Agora, chamando para live. Olha os comentários de uma outra postagem que eu fiz sobre desânimo no meu Instagram. Muitos conselheiros tutelares falando, olha, de agosto para cá, e quando que eu comecei a perceber isso? Porque eu fui sendo provocado pelos conselheiros tutelares, de agosto para cá. E quando você olha o cronograma da portaria 71, agosto era o prazo final para as prefeituras passarem a utilizar o e-social. Então, quando jogaram no e-social a carga horária de trabalho do conselheiro, o quanto que ele ganha, os benefícios, já não aparecia mais que ele, como um preenchimento da folha de pagamento, o salário família. E aí os conselheiros, Luciano, não está vindo o salário família. Não veio o salário família. Outra coisa, que foi outro sinal de alarme. Conselheiros tutelares que contribuíam com o INSS com 7,5%, 8%, automaticamente foi para 11%. E aí se você olhar muitos conselheiros, mas que sempre foi 11%. Mas um monte não era. Um monte era 7,5%, um monte era 8%. E passou automaticamente de agosto para cá não ter o salário família e um desconto de 11%. E aí, sabendo que uma boa parte dos conselheiros tutelares recebem salário mínimo, é um bronco, é no que cai na conta. E aí, os dias foram se passando e assim, eu tento responder todo mundo no meu WhatsApp. Eu só tenho dificuldade de responder áudio. Áudio não consigo, então geralmente eu pulo o áudio. Mas quando, olha, Luciano, era 7,5, foi para 11. Infelizmente está certo por causa do e-social. E não adianta brigar com o contador aí da prefeitura, não adianta brigar com o Conselho Municipal dos Direitos, não adianta fazer protesto na porta do prefeito, eles são obrigados a obedecer. É o sistema. E-social, botou lá, ele já botou 11%. Coloca, mas isso os vereadores, não adianta, vem lá de cima. Ok? Então, as portarias 76 de 2020 e 71 de 2021
deu prazo para as prefeituras acessarem, assumirem o E-Social. E o E-Social tá lá que conselheiro tutelar é contribuinte individual. A partir daí, salário família não tem mais, perdeu o direito. O desconto, se você contribuir com menos, tem inclusive conselheiros que contribuem com mais, 14%, por exemplo. Eu não vou lembrar o nome do município, que eu li agora há pouco antes de entrar na live, nos comentários, na postagem aqui no Instagram. Não sei se é Barueri, uma cidade de São Paulo, lá a gente contribui com 14%. Pois é, pode ser até de 20%. De 11% a 20%. E aí o 13º, Luciano, e o 13º? Pois é, para que você entenda por que o Luciano falou isso. Porque o que mais eu li esse final de semana, na verdade de quarta-feira passada, da virada do mês, na verdade. O que aconteceu? Os conselheiros receberam o salário. E aí, acho que a maioria das prefeituras atrasaram para colocar em prática o tal do E-Social. E uma boa parte fez esse mês, para entrar dezembro. E aí, quando viram que não tinha salário família, que o desconto tinha ido para 11%, e foram bater na sexta-feira, na quinta-feira, na porta do RH, hoje de manhã, que foi o que mais aconteceu, o que mais eu ouvi. Vocês não têm ideia da quantidade de pessoas que falaram comigo hoje de manhã. E foram lá bater, deu 9 da manhã, deu 8h30, acho que foi madrugada na RH, não é possível. E aí teve vários, não foram poucos, de gente, olha, vocês 13º não vai ter. Inclusive tem gente que falou assim, até férias remuneradas. Aí que veio aqui, por que eu estou fazendo essa live rapidinho? Porque eu preciso dizer para você o seguinte, fique atento. Se é o meu colegiado, amanhã, 8 da manhã, eu estou lá na contabilidade ou no RH da prefeitura para perguntar. Se eu não caiu na minha conta ainda o 13º, eu vou lá perguntar. Escuta, com a coisa do E-Social, o que vocês estão interpretando aí como direito nosso? Eu tomaria a frente, eu não vou esperar rodar folhas de pagamento, porque tem prefeitura que já pagou o salário e tem uma folha só de 13º. Então, talvez você está falando para mim, Luciano, não está fazendo sentido o que esse cara está falando, que nós já recebemos. A sua prefeitura talvez já pagou. Tem prefeitura que paga no limite lá do dia 20. Tem 1000 prefeituras, querido. São 5.500 e poucos municípios, não é tudo igual. Então, se você não recebeu o 13º ainda, ou se você ouviu essa história de talvez não tenha, tem direito. Está lá no artigo 134. A lei federal garante a todo conselheiro tutelar desde 2012 férias remuneradas com mais 1/3, licença paternidade, licença maternidade, adotante, lactante e o abono natalino, que é a mesma coisa que 13º salário. E se você olhar a hierarquia das leis, você vai entender que portarias, resoluções estão muito abaixo de uma lei federal. E vocês precisam ser firmes. Essa foi a orientação que eu fui dando individualmente para os conselheiros que entraram em contato comigo de agosto para cá. Mas daí chegou um momento que eu preciso falar para todo mundo, ó, e você não esperar. Não espera rodar a folha não, senão fica para o ano que vem. Ou a prefeitura que você não tem direito mesmo. Lei federal é maior, anota aí. Porque daí você chega lá no RH da prefeitura, ou na contabilidade, ou no jurídico, na procuradoria jurídica do município, e você não vai falar só, ai, cadê o nosso 13º? Olha, nós estamos sabendo que o Ministério da Economia, a Receita Federal, a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho publicou 2 portarias sobre o E-Social. Se você chega com o texto, você entende a importância disso? Colocando a gente lá como contribuinte individual. Não adianta vocês tentar convencer que vocês não são, que são esses servidores públicos, porque essa luta não se dá no seu município. Essa luta se dá lá em Brasília. Ok? Eu não vou entrar no assunto de quem tem que ir lá em Brasília para discutir isso. Porque se você assistiu o meu vídeo de 2015, eu já cantei essa bola. Eu já falei disso em 2015. Então você tem que chegar lá e falar assim, ó, então caso vocês estejam pensando que a gente também perdeu o direito ao 13º, a lei federal nos garante. Tá aqui no artigo 134 do ECA. Não esquece da gente não, quando for rodar a folha do 13º ou a folha de pagamento agora. Porque o estatuto está em vigor. E a lei federal se sobrepõe à portaria. Diga isso. Não, mas a portaria e a lei federal, você fica com qual?
Então eles vão rodar uma folha de pagamento a mais com o 13º. Assim que faz com o contribuinte individual. Já que é agora. Tô até pensando em mudar minha palestra, porque a solução é a lei orgânica. E eu falo essa lei orgânica há muitos anos. Talvez a última vez que eu fui num congresso nacional de conselheiros tutelares que é promovido aí de vez em quando pelo Fórum Colegiado Nacional de Conselheiros Tutelares, se respeitaram a minha fala, tá lá nos anais. Tá lá nos anais. Eu duvido que esteja. Lá atrás, isso em 2009, 2008, eu já falava da necessidade de regulamentar os conselheiros tutelares com uma lei, como tá lá no 200 e alguma coisa. Qual que é o artigo que fala sobre isso? Lá no finalzinho do estatuto. E assim, é interessante como gente de caminhada, muitos anos, né? Lia, talvez, ou nunca leu até o final o estatuto. Nesse momento eu sou obrigado a falar isso, né? E não tinha percebido que lá no finalzinho do estatuto, deixa eu rodar o meu estatuto aqui embaixo, que é 262, se não me engano, o artigo. Lá no finalzinho, né? Tava lá que tinha que ter uma lei. É porque não citava a palavra conselho tutelar, né? Não falava conselho tutelar, então passou batido. Mas quando você estuda, quando você é apaixonado, né, por um assunto, você vai até o final disso, né? E aí, tinha que ter lá uma legislação própria para isso. Uma lei à parte para regulamentar o título 5, né? Agora a internet vai dar pau bem a hora que eu preciso, né? É o 259. A União, tem que ser lá no governo federal, no prazo de 90 dias contado da publicação. Está atrasado, então, há 32 anos, né? Elaborará projeto de lei dispondo sobre a criação ou adaptação de seus órgãos às diretrizes da política de atendimento, fixadas no artigo 88. Mais alguma coisa, ao que estabelece o título 5 do livro 2 do ECA. Por que não botou que você vai concentrar aqui? Caiu no esquecimento porque não está sendo concentrar aqui. Mas em 2015, na live que eu fiz pelo YouTube, tá no YouTube, que as lives eram no YouTube, eu já falei desse negócio aqui. Então, conselheiros perderam o 13º? Não, porque está no estatuto. Luciano, então por que você está fazendo essa live com tanta urgência? Porque de quarta para cá, do dia 28, que muitas prefeituras começam a pagar ali 29, 30, né? Minha prefeitura paga todo o servidor antes do dia 30. Cada prefeitura é de um jeito. Os conselheiros começaram a perceber que, olha, tá vindo desconto de 11, era 7,5. Quem mais trouxe para mim, eu perguntei, quanto você ganha? Mínimo. Aí, R$ 1.200, R$ 1.500. Isso é salário condizente? Nós tínhamos aqui o salário família, não veio salário família, Luciano. Por causa disso. E aí começou a volumar, porque essa orientação que eu dei para vocês agora, qual que é o objetivo dessa live? De falar, não espera. Se você não caiu na conta ainda, porque talvez a prefeitura está ainda pagando, tem dia, ou 13º depois, tem cada prefeitura de um jeito. Vai antes e mostra o 134. Não perdemos, porque a lei federal é maior que a lei federal é maior que portaria. Isso se a sua lei municipal também não prevê. Então você tem uma lei federal, uma lei municipal sobre a resolução. Mas se a resolução da esfera federal, lei federal é maior que resolução, que portaria, seja de quem for. Dia 12 agora, segunda-feira, esse mesmo horário eu vou estar aqui. Eu vou estar mais calmo, tá? Porque eu vou falar para os conselhos municipais dos direitos as etapas de um bom processo de escolha. E o que os membros dos conselhos municipais dos direitos têm que fazer agora para ter um bom processo de escolha. Então, uma palestra gratuita para os conselhos municipais dos direitos, tá? Esse esclarecimento eu ia fazer na segunda. Porque uma das coisas que vai fazer com que os municípios tenham dificuldade de ter candidato é o baixo salário. Paga salário mínimo, exige exclusividade, não tem benefício nenhum.
Vai ter candidato? Vai? Porque na postagem que eu fiz sobre isso, tem gente que comentou, no meu município tem. No meu município vai ter um monte, que bom, certamente a questão salarial aí é razoável. Ou o desemprego está tão ruim que as pessoas estão concordando em receber R$ 800 para ser conselheiro tutelar. Agora, vou ser sincero. Porque eu vou falar isso na segunda-feira com muita clareza. Qual o perfil do conselheiro tutelar que queremos, pagando salário mínimo, sem benefício nenhum, exigindo exclusividade? Então, quando presidente dos conselhos municipais de direitos vem conversar comigo, Luciano, nós temos um grupo difícil aqui de conselheiros tutelares. Luciano, e eu estou sendo sincero, eu sei que você é conselheiro, deixa eu ser sincero, eu já recebi, eu não vou analisar documento, não tenho condição de fazer isso, né? Mas Luciano, olha isso aqui que os conselheiros escreveram pra gente. É ilegível, é ininteligível. Pois é, eu pensei, escuta, mas como é que é o processo de escolha aí? Ah, a gente faz o processo, tá, vocês oferecem o quê? Salário mínimo? Aí pede salário mínimo, não tem benefício nenhum, respeito nenhum, pede exclusividade. Gente, esse ano eu já respondi em municípios que queriam pedir nível superior. Pode pedir nível superior? Pode, se colocar na lei municipal. Mas você vai pagar para atrair pessoas que têm curso superior? Ou vai manter salário mínimo, exclusividade com curso superior? Mas esse é o assunto para segunda-feira. Então, conselheiro tutelar que está me assistindo, convida o seu CMDCA para assistir, porque vai ser uma live construtiva. Eu vou falar das etapas, coisas que é importante mudar na lei agora, para que tenha um bom processo de escolha em 2023, com posse em 9 de janeiro de 2024. E para finalizar esse vídeo, deixa eu falar para vocês, hein? Nós teremos um ano ainda de mandato. Então, quando os conselhos municipais de direitos vão falar assim, não vai ter capacitação não, ano que vem tem processo de escolha. Tem. E a posse é em 2024. Ah, não, tá sem suplente. O ano que vem tem processo de escolha. Mas a posse é em 2024. Vocês vão ficar mais um ano sem suplente, trabalhando em 3, em 2. Mais um ano trabalhando sem capacitação com conteúdo relevante, é isso mesmo? Ô Paula, não, PIS nunca teve. E o PASEP perdeu em 2015. Eu comecei explicando isso no início da live. Eu vou encerrar esse vídeo como encerro muitos vídeos. Na nossa história, nós fazemos muitas escolhas. Eu escolhi trabalhar por conselheiros tutelares e conselhos mais fortes e eficazes. Obrigado por me atender, por vir aqui para ouvir essa orientação do que fazer e que a gente se encontre aí qualquer hora pessoalmente. Um abraço, até a próxima oportunidade. Tchau.